Olá, olá a todos. Hoje nós vamos tratar de um tema na nossa formação de e-learning que vai falar justamente sobre a participação dos consumidores nas agências reguladoras de serviços essenciais. Aqui no Brasil, nós temos praticamente 10 agências reguladoras em várias áreas de serviços essenciais, né? A saber, energia elétrica, nós temos também a Agência Nacional de Telecomunicações, nós temos de transportes, nós temos de água, né, que nós chamamos de saneamento, e, portanto, nós temos também a Agência de Vigilância Sanitária, nós temos também agências que não são de serviços essenciais, mas que são reguladas. Então, nós vamos começar falando o que são essas agências reguladoras, por que elas são importantes. Então, são órgãos governamentais que exercem o papel de fiscalização, de regulamentação, controle de produtos, serviços que seja do interesse público, que é o caso, por exemplo, da telecomunicações, do gás, da energia elétrica, e elas têm que garantir a participação do consumidor nas decisões que são ligadas, que são pertinentes do setor regulado. E elas são, na verdade, criadas todas por lei. Agora, no Brasil, tudo começou em 1996, onde houve uma forte reestruturação no setor público. Nós tivemos mudanças importantes na prestação de serviços públicos, residenciais, tanto em nível de estrutura de propriedade, como de organização e regulamentação desses importantes serviços, né? Então, a privatização, principalmente aqui no Brasil, ela tinha um caráter, por exemplo, muitas delas eram de caráter monopolistas, e elas tiveram que eliminar os controles arbitrários. O Estado se viu na necessidade, por exemplo, de criar instrumentos reguladores, agendas de regulamentação, e a finalidade ela foi importante porque elas teriam que controlar as empresas privadas, então novos fornecedores dos serviços, fomentar a competição entre diferentes provedores de serviços. Então, a diferença estaria nesses serviços regulados que poderiam trazer benefícios para os consumidores. E ela tinha ali uma função, ela tem, né, as agências todas, uma função muito importante, né, por lei, que é o dever de disciplinar, fiscalizar esses serviços, reprimindo violações aos direitos dos usuários. Por quê? Se as agências não fiscalizam, se essas agências elas são fracas, logicamente que a regulação também vai ser bastante ineficiente do ponto de vista do consumidor. O que uma agência reguladora tem que fazer? Ela tem que ter levantamento de dados, né, sobre o mercado de atuação, ela tem que elaborar normas que disciplinem cada setor regulado, e lógico, cada uma dentro do seu âmbito de atuação. E fiscalizar essas normas, porque você edita, tem que fiscalizar, senão ela é ineficiente. Tem que defender sempre os interesses do consumidor. Então, tem que ter a defesa de direitos do consumidor. E essa gestão de contratos, de concessão de serviços públicos, que são delegados, também tem que estar presentes ali, de forma a incentivar a concorrência. Senão, vai continuar de caráter monopolista. E, portanto, isso é bastante importante, porque ela vai desenvolver mecanismos adequados de suporte à concorrência. E essas consultas públicas e audiências públicas sobre os temas específicos, elas são da maior importância, porque é aí que o consumidor vai poder estar participando. Então, as agências, elas têm que recolher, receber os problemas todos para poder dar uma solução. Esse é o diferencial também, né? As denúncias feitas pelos consumidores,
elas são muito importantes, são essenciais, vitais. Por quê? Para tornar o problema conhecido, né? Senão fica só ali no âmbito da reclamação, não exterioriza essas reclamações e melhorar a qualidade dos serviços. Essa é a proposta, por isso que as entidades de defesa do consumidor têm um papel assim, da maior importância nesses serviços, estando ali acompanhando. Ali nessas agências, também existe a possibilidade de se instaurar o que nós chamamos de processos administrativos, né? E dependendo do caso, a empresa ela pode ser multada ou sofrer sanções administrativas e até pode chegar a ter uma suspensão temporária desses serviços. O que nós entendemos que é muito importante, porque ela sofrendo processos administrativos, elas tendo, às vezes, serviços suspensos ou produtos suspensos, elas vão melhorar a qualidade dos serviços, a qualidade do atendimento ao consumidor e, portanto, elas vão acabar melhorando. Se elas não melhorarem, lógico que as agências têm que voltar de forma bastante forte a fazer com que elas cumpram com as normas. E as entidades de defesa do consumidor, é aí que entra, que tem um papel importante, de estar acompanhando se isso está sendo de fato melhorado ou não, se o consumidor está satisfeito ou não, e nessa participação dos consumidores, se busca sempre orientar, dinamizar a participação das organizações de consumidores nas estruturas de regulamentação. Importante que o objetivo sempre deverá ser o de converter os defensores, né, efetivos de seus interesses em relação a, pelo menos, os serviços que são essenciais, que o consumidor não pode ficar, por exemplo, sem, que é a água, a energia elétrica. Hoje consideramos telecomunicações como um serviço essencial, gás e outros. Então, participar dessas audiências, das consultas públicas, saber dos órgãos reguladores, quando que isso vai acontecer, vai trazer essa participação efetiva que nós estamos falando. Porque quando as entidades de defesa do consumidor estão ali presentes, defendendo os interesses dos consumidores, se percebe claramente que reduz a falta de informação a qual o consumidor ele tem acesso. Outra coisa também, análise de reestruturação, né? Porque às vezes essas agências elas precisam ser reestruturadas. As normas, às vezes, não estão sendo cumpridas. As normas, às vezes, são frouxas. Outra coisa também que traduz numa participação efetiva é a organização e regulamentação dos setores. Tudo sob a ótica do consumidor. Então, essa participação é um requisito necessário para assegurar a efetividade de instrumentos reguladores que sejam justos, que sejam transparentes. Caso contrário, o consumidor ele não vai ter um ganho. Agora, um ponto importante que eu queria trazer para vocês é que esses processos, o modus operandi, eles não são iguais. Cada agência tem um processo, cada agência tem um modus operandi, então tem que se acompanhar de perto quais são os dispositivos que vão norteá-los. Caso contrário, nós vamos continuar tendo problemas nesse acompanhamento, né? Então, no caso, por exemplo, de privatizações, a regulação ela pode colocar em risco um dos principais, ou que deveria ser o objetivo das privatizações, que seria, na verdade, o aumento da eficiência do próprio sistema. Então, essas agências reguladoras, elas têm que ter um marco regulatório onde se possa acompanhar tudo que está ali. Por exemplo, esse marco regulatório, ele tem que vir por lei, ele tem que ser muito claro e bem concebido, porque é fundamental para estimular
a confiança não só dos investidores que vão estar presentes ali, mas também dos consumidores e para o bom andamento desse setor. Então, a regulação ela é sempre feita por um mecanismo que nós falamos que ele é independente, né, com condições de defender os interesses dos cidadãos, do governo, das empresas que são as concessionárias que obtiveram o direito de explorar esse setor. E também nós, como pudemos acompanhar os setores de serviços essenciais ao longo desses anos todos, nós entendemos que a regra número 1 é estudar o marco regulatório do setor. Então, as entidades, ela tem esse papel importante, porque ali vai se poder ver claramente um conjunto, por exemplo, de normas, né? Quais são as leis, as diretrizes que regulam o próprio funcionamento dos setores nos quais agentes privados, eles prestam serviços de utilidade pública. E também verificar quais são os temas do interesse do consumidor e trabalhar neles. Por exemplo, com estudos, tem que se fazer estudos, análises de transparências, informações para os consumidores, deve estar presente nesse marco regulatório do setor. E como que se pode, na verdade, acompanhar? Um exemplo clássico do setor que tem marco regulatório, por exemplo, no Brasil, e que nós pudemos acompanhar muito de perto, é o da telefonia, né? Então, lá atrás, em 1998, empresas privadas, elas passaram, por exemplo, a tentar atuar no ramo, e foi necessário o estabelecimento de critérios rígidos, né, porque eles eram frouxos, eles eram fracos, para que garantisse a continuidade do serviço, a qualidade, a confiabilidade dos serviços prestados à população. Vou realmente dizer que nós tivemos muitos problemas no início, ainda temos, né? Mas é importante que as nossas entidades elas sejam capacitadas. Isso é fundamental. Por quê? As entidades que são capacitadas são entidades ligadas aos consumidores, elas precisam, por exemplo, acompanhar e intervir nesse processo, principalmente na informação que está sendo passada para o consumidor sobre os serviços, a qualidade desses serviços, de que forma que está chegando até o consumidor, e as informações por meio, às vezes, até da própria fatura. Quais são as informações, quais são as cobranças? Então, essa capacitação, esse entendimento se torna fundamental para assegurar instrumentos reguladores justos, transparentes, porque sem ela, a regulamentação, ela realmente está destinada a um grande fracasso. Então, as entidades de defesa do consumidor, ela tem que ser interlocutores. E para que as organizações de consumidores se apresentem como interlocutores legítimos em relação ao fornecimento, por exemplo, destes serviços, que são fundamentais na vida cotidiana de todos os consumidores, é necessário compreender a complexidade da regulamentação. E, lógico, acompanhada a essa complexidade, os serviços que estão sendo oferecidos para o consumidor. Então, cada setor vai oferecer um tipo de serviço para o consumidor. Cada setor tem que ser acompanhado de perto, de acordo com o seu marco regulatório ou com as suas normas, né, que estão sendo editadas. E é lógico que quando nós temos uma participação da defesa do consumidor, os assuntos que não devem, na nossa opinião, ficar de fora é a garantia da qualidade. Então, os serviços não podem ser interrompidos. Eles têm que ter continuidade, eles têm que oferecer preço que seja justo, tem que se acompanhar, por exemplo, as tarifas, né? Quando é que tem aumento de tarifa, elas estão ou não sendo bem introduzidas, elas não estão tendo aumentos absurdos, o consumidor está satisfeito, e o padrão de qualidade também, né? Agora, quem determina tudo isso?
e como. Então, sempre acompanhando os marcos regulatórios, os projetos de lei, porque às vezes tem muitos projetos de lei, né, sendo acompanhados a nível federal. Isso é importante acompanhar, saber se o que está ali no projeto é adequado para a maior proteção do consumidor. Então, acompanhar, por exemplo, preços de serviços, a sua composição, analisar os períodos de reajustes das tarifas, o percentual, né? Qual que é o percentual, se não está muito acima da inflação medida no período. O consumidor tem que saber como que funciona esses aumentos, lojas de atendimento presencial ao consumidor. No Brasil, eles foram retirando todas as lojas de atendimento físicas, transformando cada vez mais todos esses atendimentos por telefone. Isso é um processo que também traz uma certa inquietude do consumidor, né? Ele perde, na verdade, o seu chão. Então, isso também tem que ser acompanhado, tem que sempre saber onde que ele vai fazer a sua reclamação nesses serviços, se essas reclamações elas estão sendo solucionadas ou não. Acompanhar, por exemplo, a implantação de novas tecnologias, porque isso acontece sempre. Novas tecnologias vêm sendo introduzidas e o consumidor precisa entender como que ele pode estar acompanhando. As entidades de defesa do consumidor têm que estar por trás, orientando, defendendo o consumidor e sempre se posicionando, né, por meio de divulgação, por meio de cobranças de solução, aperfeiçoamentos que têm que ser feitos. Então, as entidades de defesa do consumidor, elas têm que ter também um senso muito crítico, né, nesses serviços, de forma que esse trabalho seja traduzido na defesa do consumidor, do cidadão, por meio de orientação e por meio de mudanças, porque as mudanças ocorrem, são necessárias, e se nós, como entidades de defesa do consumidor, não estivermos ali, né, presentes e criticando, oferecendo solução, porque às vezes não adianta só criticar, nós temos que oferecer qual que é a solução para o consumidor, né? Eu entendo que é um trabalho bastante árduo das entidades, mas podem ter certeza que ele é muito rico a partir do momento em que os primeiros resultados começarem a ser conhecidos, né? Então, tem que ter estratégias que têm que ser elaboradas, porque se nós não tivermos estratégias para cada setor, de acordo com as suas normas, e articuladas, né? Isso é importantíssimo, para que sejam eficientes e tenham repercussão, para que chegue lá do outro lado, para que o consumidor ele esteja também apoiando, ajudando, trazendo as reclamações para dentro das entidades. Então, por exemplo, vou aqui dizer um exemplo de sucesso, né, que nós tivemos, que foi o aumento de tarifa e atuação das entidades, né? Então, pudemos acompanhar os reajustes daquele período, comparar esses reajustes com o anterior, se eles estavam ou não dentro da lei, se os aumentos, por exemplo, aparecessem ali, fossem muito altos, significativos, o que se pode fazer, o que nós pudemos, à época, estar fazendo, que foi analisar as informações, né, constantes dos cálculos, a composição também das cobranças nas contas de serviço, porque o consumidor nem sempre entende como que está distribuído nessa cobrança, qual que é a composição dessa cobrança. Às vezes vem tudo embutido, vem tudo junto. Então, o consumidor precisa saber exatamente ele paga o quê, quanto ele paga, que tipo de serviço que ele está tendo e quanto que custa esse serviço. Então, quando se percebe, quando se tem um estudo interessante, feito pelas entidades de defesa do consumidor, às vezes até apoiadas por outras entidades
né, que também representam os usuários, é importante, porque pode se chamar, no caso de perceber uma assimetria, um reajuste muito acima do que a norma estabelece, ou o próprio marco regulatório está estabelecendo, pode se chamar para uma coletiva de imprensa, que é uma forma de chamar a atenção das agências reguladoras, das concessionárias de serviços essenciais, desencadear, como fizemos inúmeras vezes, um processo via mídia, para que os consumidores eles sejam orientados, né, sobre os aumentos e, se necessário for, ingressar com ação coletiva contra essas empresas prestadoras de serviço. Isso faz a diferença no sentido de que não só essas agências e esses serviços, as concessionárias, elas vão perceber que estão sendo acompanhadas, estão sendo vigiadas, e elas vão ter que mudar a postura e se mostrar, na verdade, mais transparentes em relação às cobranças de serviço. Muitas das concessionárias, elas não traduzem exatamente uma cobrança transparente. Então, isso é importante. Às vezes vai lá na fatura, olha, faz uma análise da fatura, denuncia, pede mudanças, e, portanto, esse planejamento de trabalho, ele pode levar ao sucesso. Caso contrário, nós vamos continuar sem um controle, sem orientação por parte das nossas entidades para o consumidor. Então, trabalhar o bom atendimento ao consumidor, então, essa é uma garantia que é realmente fundamental, porque o consumidor ele tem que estar protegido em relação à qualidade de serviços, quantidade, o preço. Então, tem que se elaborar, e isso fizemos muito, cartilhas, inúmeras cartilhas, com os direitos do consumidor, os deveres das empresas, e essa iniciativa ela é muito boa, né, para os consumidores compreenderem quais são os seus direitos, reivindicá-los, chegar até as entidades do consumidor para poder oferecer a sua demanda. E também organizar seminários temáticos, né, debater sobre esses temas dos serviços essenciais, é muito importante. Isso faz uma grande diferença. Então, desses seminários, inclusive dos debates, tem que se tirar reivindicações, né, para que, a partir daquelas reivindicações, de forma planejada, de forma estruturada e estratégica, cobrar, né, das concessionárias e da agência reguladora serviços melhores, preços melhores, mais justos, inclusive, se for necessário, até fazer uma mobilização, campanhas para que o consumidor possa estar participando, possa ali estar acompanhando também as mudanças. Na definição das regras, eu trouxe aqui direitos básicos que têm que ser acompanhados, né? Que são os direitos para assegurar a universalidade de acesso, isso é muito importante, garantir as tarifas, os preços justos, buscar melhoria, a qualidade, democratizar esse processo regulatório e também instituir um controle social da prestação desses serviços todos, né? A partir daí, por exemplo, pode-se fazer um monitoramento constante. E outros temas de interesse, eles vão sendo juntados também, né? A partir do momento que é feita uma campanha, uma mobilização, que as coisas começam a mudar, outros temas de interesse dos consumidores também virão. E as nossas associações vão perceber isso. Então, por exemplo, nós vamos ter ali atendimento ao consumidor, né? Quando o consumidor reclama na concessionária, quanto tempo ele leva? As lojas físicas, elas estão ali para atender as demandas dos consumidores? Quais são os temas mais demandados?
nessas concessionárias, nas entidades de defesa do consumidor. Capacidade, por exemplo, de resolução dos problemas das empresas reguladas. Elas estão resolvendo o problema? Elas estão, de fato, orientando? Elas estão mudando? Elas estão se transformando? Isso é lógico que vai traduzir no fortalecimento do diálogo dos órgãos reguladores, da sociedade civil, representadas pelas entidades de defesa do consumidor e outras, e também tem que se ter inteligência em relação ao consumo e internalização, por exemplo, trazer para dentro temas que sejam temas de interesse consumeristas. O diferencial é esse, porque a partir do momento que se consegue ter um banco de dados dentro das entidades com as maiores reclamações e começar a tornar público, pressionar as concessionárias e o próprio órgão regulador que edita as normas, aí sim as normas vão começar a ser melhoradas. Então, existe também, lógico, um alvo de controvérsia muito grande, que na nossa opinião, a forma de intervenção, né, no negócio das empresas, dúvidas, por exemplo, sobre atuação em favor do consumidor, presença perante algum equilíbrio, né, em relação, por exemplo, ao consumo, uma vez que nem sempre o direito do consumidor é obedecido, né, nos nossos países. E sem elas, a situação poderia ser, na nossa opinião, bem pior, né? Então, essas mudanças tortas, essas mudanças, por exemplo, de rumo, elas, no Brasil, existem aqui fatores que têm impulsionado, por exemplo, as recentes mudanças das principais agências no país. Uma delas, que é recente, bem recente até, diz respeito à telefonia, né? Então, isso mostra, por exemplo, as crises também econômicas nos países que fazem a diferença, o acesso dos consumidores, por exemplo, à internet aumentou muito, então o acesso à informação tem que estar presente, tem que estar transparente, e acabou unindo pessoas com os mesmos problemas de consumo. Então, facilitou, por exemplo, a internet foi uma ferramenta facilitadora que acabou fazendo com que fossem criados fóruns de debates virtuais dos problemas dos consumidores. Então, em outras palavras, o cenário do relacionamento entre empresas, consumidores, que nós falamos também que são os clientes, né, das empresas, mudou. E não é à toa, por exemplo, que as 3 maiores agências aqui no Brasil discutem mudanças profundas dos seus modelos de regulação. Por quê? Foram muitas as reclamações, foram muitas as formas de se estar acompanhando esse setor, né? Então, um exemplo clássico é realmente a telefonia no país. Então, hoje nós temos um cenário que eu diria impressionante, né? Hoje, por exemplo, existem mais de 146 milhões de celulares pré-pagos no país, ativos, e outros 90 milhões de contas pré-pagas, né? Então, há também outros milhões de telefones fixos e de assinantes das TVs pagas, que são as TVs que nós chamamos por assinatura, né? E que são um outro serviço incluído no rol do órgão regulador, que antes não estava, porque as TVs por assinaturas cresceram muito, né? E acabaram, então, em face também do trabalho das entidades de defesa do consumidor, entrando ali para o órgão regulador, para que pudesse, então, se ter um cenário melhor. Agora, se o volume, né, que eu falei para vocês, impressiona, né, e é algo que eu tenho a dizer ainda mais surpreendente, é o crescimento vertiginoso
das telecomunicações desde 1994, que foi o ano de surgimento da internet comercial. Então, eu posso dizer que em 24 anos, né, o Brasil ele saltou de 0 a 40 milhões de lares com acesso à rede, o que permitiu o acesso de 54% da população brasileira, né? E a esse mundo que nós chamamos de o mundo web, né? E segundo, nós temos aí, essas informações vieram de estatísticas recentes, né? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, no entanto, eu posso assegurar que há potencial para um crescimento ainda maior do acesso à rede mundial no país, né? Evidentemente que isso vai impactar o complexo cenário que nós temos de atendimento da telecomunicação, mas é preciso que o órgão regulador também esteja preparado para esse novo cenário, ainda maior de clientes de teles no país. Então, as entidades de defesa do consumidor têm que estar atentas, acompanhando, pedindo mudanças. E outra coisa, a internet, ela traduz em educação, né? Ela vai integrar, ela vai trazer mais pessoas, ela vai poder fazer com que as pessoas possam ter mais informação, né? E nós sabemos que isso demonstra também, aponta para um crescimento cultural, né? Um crescimento intelectual da população. Então, elas têm que estar presentes ali, têm que ter acesso a esses serviços. E, por exemplo, para o consumidor, elas deixaram, né, também, porque nós tivemos perdas, eu posso dizer que nós tivemos perdas consideráveis. Por exemplo, elas deixaram, muitas delas, de defender os interesses dos usuários. E o consumidor, quando deixa de defender os interesses dos usuários, há uma grande perda para o consumidor. E as entidades de defesa do consumidor têm que estar ali, presentes, cobrando, reivindicando, entregando documentos para as agências, para esses serviços essenciais, para que sejam melhorados. Por quê? Primeiro, dentro das agências, nós temos ali cargos ocupados por nomes que vieram do mercado. Então, essas agências, e nós descobrimos isso depois, lógico, elas defendem mais o interesse das empresas do que dos cidadãos. Então, nós temos que estar preparados para esse enfrentamento. E também existe os interesses políticos, né, sem dúvida nenhuma, porque aqui no Brasil, o presidente, os dirigentes das agências, elas são nomes geralmente indicados pelo presidente da República, aprovados pelo Senado Federal. E isso é uma perda para o consumidor, né? Porque não vai ter ali pessoas que realmente possam estar representando os interesses dos cidadãos. Por isso que o nosso trabalho é um trabalho que tem que ser forte, tem que ser eficiente, contínuo e dentro de um planejamento e dentro de uma estratégia para poder ter essa atuação. E se, por exemplo, existe ali a ineficiência das agências, das concessionárias, eu digo mais das agências reguladoras, nós vamos ter um outro problema, né, que é a judicialização, né? Então, as pessoas que não têm as suas demandas atendidas, elas vão se socorrer da justiça, elas vão na justiça para poder resolver os seus problemas. E nesse sentido, as entidades de defesa do consumidor, elas podem e devem receber todas as demandas e tentar resolvê-las e tentar transformar todas essas demandas em melhorias normativas. Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês. É um trabalho, como eu disse, é um trabalho árduo, mas é um trabalho maravilhoso que pode ser desenvolvido. Nós temos, lógico, êxitos, né? Muito sucesso, nós tivemos muito sucesso, tivemos muitas perdas, mas eu poderia dizer que nós tivemos um grande avanço.
em todos os serviços aonde pudemos atuar junto às agências reguladoras de serviços essenciais. Até hoje, muitas normativas já contemplam os direitos dos consumidores. Dentro das agências reguladoras, conseguimos criar os direitos, os deveres dos prestadores de serviços. Então, isso é um ponto muito positivo, porque ali nós temos, vamos dizer, uma forma de estar acompanhando quais são os direitos, os deveres, quais são as sanções previstas também no caso de não atendimento, né, em todos os setores. E exemplos, por exemplo, que nós tivemos na área de telefonia, nós tivemos faturas mais transparentes, serviços aonde você pode tê-los desmembrado, né, do serviço principal. Então, você sabe tudo que você está pagando. Nós podemos acompanhar, inclusive, quais são as ligações que antes nós não tínhamos na telefonia, quantas ligações o consumidor fazia. Né? Será que a gente estava sendo cobrado adequadamente ou estávamos sendo cobrados indevidamente? Né? Como que se pode medir o quanto você fala, se essas ligações realmente são suas e se você está pagando de acordo com o serviço que você consumiu. Na área de energia elétrica, por exemplo, é mais fácil, você tem ali o acompanhamento, você tem um medidor, no gás você também pode ter um medidor, no caso da telefonia não. Então foram criados sistemas, formas de você estar acompanhando quanto que você utilizou de serviço. Então, isso vem traduzido na conta. Num período de A a B, você sabe quanto que você falou e você pode, inclusive, estar acompanhando se essas ligações são suas, se os telefones que você contatou, acessou, realmente vieram da sua residência, do seu serviço, se o que está ali na conta é transparente o suficiente para você saber que você utilizou aquele serviço, você pagou pelo serviço. E mesmo assim, se pode também, e aqui nós tivemos muitos problemas, não só na telefonia, a telefonia foi o maior problema que nós tivemos, mas energia e gás, saber, por exemplo, qual tempo, né, que você poderia estar ficando ali, quanto tempo que você demandava para poder ser atendido. Então, foram sendo aperfeiçoadas normas, né, que as agências reguladoras instituíram para as concessionárias, o tempo que o consumidor pode estar na linha esperando, porque às vezes ele ligava, caía a ligação, aí ele tinha que começar tudo outra vez, contar a história outra vez. E, gente, protocolo. Toda vez que o consumidor liga, tem que ter um protocolo. Por quê? Isso mostra que você reclamou e a agência ou a concessionária, ela tem a obrigação de dar uma solução. Pelo Código de Defesa do Consumidor no Brasil, eles têm que atender, dar solução, né, para os consumidores, e isso, então, já ajuda muito. Mas aonde não se tem o Código de Defesa do Consumidor, tem-se os deveres e os direitos que as próprias agências, junto com as entidades de consumidores, prestadores de serviços, puderam estabelecer. Então, ali tem um prazo que você tem que ser atendido. Após esse prazo, o que tem que ser feito? Após esse prazo, as agências elas já sofrem um processo administrativo e elas podem ser punidas. Então, nós entendemos que a participação dos consumidores, principalmente das nossas entidades, é fundamental para que a gente tenha o aperfeiçoamento desse serviço, o aperfeiçoamento das normas, o que contribui grandemente para o fortalecimento dos direitos do consumidor. Então, são temas, né, que eu levaria aqui muitos dias para falar para vocês, para mostrar os exemplos de sucesso, os exemplos de fracassos, mas nós estamos à disposição para continuar com vocês, orientando, tirando dúvidas. Então, eu quero agradecer muito a participação de todos, agradecer principalmente a atenção para um tema
que nós reputamos que tem um papel fundamental para o aperfeiçoamento dos direitos dos consumidores junto às agências reguladoras. Muito obrigada, eu estou à disposição para qualquer dúvida.